O objetivo desse vídeo é criar um itinerário de um plano da coleta domiciliar ou seletivo ou volumoso, né? Não importa, são muito parecidos. Muito bem, mas o que eu desejo realmente? Que eu tenha apenas nesse itinerário as manobras retorno sejam o menos possível, seja apenas ou seja em apenas em situações extremas, tá? Então eu vou criar aqui um itinerário da forma automática, lembrando que eu posso fazer interativo, semiautomático ou automático. Eu vou criar da forma automática. Então entro aqui no joia de coleta, entro nessa caixa, tá? Vou escolher aqui o início da minha viagem, tá? Lembrando que caso você queira mudar o início e o fim, pode mudar também, tá? Apenas como primeiro clique, primeiro trecho selecionado. Aqui eu vou selecionar todas as vias desse itinerário, que faz parte do plano, né, desse setor, dos trechos desse setor. E vou agora olhar esses pontos como referência e você pode observar que tem alguns trechos que não há necessidade de fazer parte do algoritmo de roteirização. Ele faz parte do itinerário, porém ele não precisa fazer parte do algoritmo de roteirização. Então eu entro aqui, onde tem esses pontos, e eu posso inibir-los, tá? Então esse trecho ele pode ser uma puxada, não precisa necessariamente fazer a volta que forçar o algoritmo passar por aqui, tá? A criação do itinerário, tá? Aqui também eu posso tirar, ó. Aqui pode ser uma puxada, ou seja, eu posso passar por aqui o itinerário e aqui automaticamente uma puxada, ou passo por aqui, automaticamente uma puxada, ou ele passa por aqui porque ele necessita passar por aqui. Aí é diferente, tá? Ó, aqui também eu posso tirar esse trecho aqui. Assim eu vou diminuindo um pouco a improdutiva, tá? Que o objetivo é sempre diminuir a improdutiva, tá? Aqui, por exemplo, se eu tirar aqui, se ele não passar por aqui, ele vai fazer um retorno ou uma puxada, dependendo do tamanho, né? Dependendo do tamanho desse trecho, você pode fazer uma puxada, um retorno. Ó, tem 72 metros, tá? Então o que significa? Significa se eu deixei na preferência até 70 metros puxada, acima disso ele vai fazer um retorno, tá? Muito bem, também você pode tirar aqui, pode deixar um retorno aqui. Aqui com certeza vai ter uma puxada ou retorno, tá? Então vamos verificar aqui quanto eu deixei em preferência. Aqui em preferência eu deixei maior que 70 metros é retorno, tá? Menor que 70 metros é puxada, tá? Então você pode colocar o que você deseja aqui, tá? Então nesse caso, nessa rua sem saída, aqui eu tenho 50 metros, então aqui vai ser uma puxada. Muito bem, então vamos criar esse itinerário. Então eu entro aqui no Route Manager, posicionado no eixo Logradouro, eu vou escolher esses, são 70 pontos, tá? Mas agora diminuiu para 67, porque eu inibi aqui, ó, tá vendo? Tirei da seleção, tá? Agora o usuário, ele gostaria que o primeiro trecho, né, do início da minha viagem é aqui, agora o último fosse aqui. Por quê? Porque deseja aqui no caso? Porque tem a avenida aqui perto, ele vem, faz tudo isso e vai embora para cá, né? Caso ele deseja sair por aqui por algum motivo, ó, tá? Então ele pode escolher o 28 como final. Então ele escolhe o final para a criação do itinerário ou do algoritmo, né? Vamos dizer assim. Ele vai deixar para o algoritmo o início e o fim. Então vamos colocar o 53. Aí você escolhe, tá? Então o algoritmo vai trabalhar com início e fim, tá? Optimize uma aptitude. Olha lá. Ele já fez esse pré-processamento. Eu entro aqui no GEO de coleta, tá? E vou assinalar para o sistema essa sequência. Então é nesse botão aqui, ó, tá? Então do 67 ele assinalou 67, não perdeu nada. Muito bem.
Agora o Road Manager pode ser excluído. E eu tenho aqui a minha sequência. Ou você pode fazer isso para todos os seus setores, tá? E depois no robô você pode fazer automaticamente o itinerário final. Então vamos criar de outra forma. Vamos criar aqui mesmo, né? Depois eu faço pelo robô. Então eu venho aqui, vou criar uma cerca. Posso criar uma cerca através de retângulos, não importa. Vamos colocar aqui uma cerca, tá? Vamos colocar aqui pelo que eu defini em preferências, tá? Preferências, eu assinalei aqui, olha lá, 100 metros, tá? De buffer. Pode ser o suficiente aqui para fazer esse setor. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Se eu deixar assinalar automaticamente restantes, como é uma coleta domiciliar, eu desejo sim. Então eu desejo considerar todas essas vias, tá? Inclusive a sem saída, tá? Porque se eu falar sim, ele não vai considerar as vias sem saída, como se fosse uma seletiva. Mas como é uma domiciliar, eu quero inclusive as ruas sem saídas. Ótimo. Vias expressas, no caso, não preciso disso, porque eu estou aqui numa área pequena. Não preciso retornar o primeiro e não é mecanizada. Muito bem. Se eu deixar retornar, aqui, ó, se eu fizer isso, ó, retornar, ele vai considerar esse caminho, todo esse itinerário, ele vai fazer todos os retornos possíveis, tá? Vamos considerar essa opção primeiro. Tá? Eu quero retornar sempre, quando houver necessidade, tá? Tem políticas de empresas que procura deixar o retorno apenas em casos extremos, tá? E tem empresas que não desejam nenhum retorno, mesmo que gere muito improdutivo, tá? E o KM seja maior, tá? O importante é não ter retorno, tá? Uma série de motivos, acidente de trabalho, etc, etc. Então eu preciso deixar essa flexibilidade aqui no retornar, porque assim o cliente coloca a sua política, né, dentro do seu itinerário, e dependendo do plano ele pode retornar mais ou retornar menos. Então quando é que ele pode retornar mais? Quando é um coleta ponto a ponto, de saúde ou containerizada, e no caso da domiciliar seletiva ele procura reduzir um pouco esse retorno, tá? Nesse caso eu estou permitindo todos os retornos. Então ele está criando o itinerário definitivo. Eles vão verificar quantos retornos eu tenho aqui. Olha lá. Então nós sabemos que aqui em preferência, ó, retorno é amarelo, tá? E o sem coleta, que é o improdutivo, também, mas seria a segunda, terceira passagem, está em vermelho, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó. Olha, não temos nenhum improdutivo como segunda, terceira passagem, mas nós temos muitos retornos, tá? Muitos retornos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Temos aqui, ó. Veja, ele fez aquela puxada que eu falei a vocês, tá vendo, ó? Então, se ele passasse por aqui, ia gerar muito improdutivo. Aqui também é uma rua sem saída, ele fez uma puxada, aqui uma puxada, tudo porque eu coloquei 70 metros, né? Se eu colocar um número menor, ele vai fazer retorno em tudo isso, tá? Olha lá, vamos verificar quantos retornos eu tenho. Então, eu venho aqui, eu tenho 3 tipos de relatórios, vamos tirar esses relatórios de totais, só para a gente verificar aqui. Ó, o KM deu 7 km e pouco, nós temos aqui, ó, 21 retornos, ó, 21 retornos, tá? Então vamos tentar diminuir essa quantidade de retornos, tá? Então eu venho aqui, eu vou excluir. Olha lá, excluir esse itinerário. Eu venho aqui e agora eu vou tirar esse retornar, tá? E vou deixar aqui com 2. O que significa isso, 2? Se a distância do retorno
for duas vezes maior do que a volta aqui no quarteirão, né, nessa área, ele não retorna, tá? Então vamos calibrar aqui com 2. Vamos ver se diminui. Nós tínhamos 21 retornos, tá? Porque você, dependendo do que você coloca aqui, se você tem 100 setores, por exemplo, né, e você deseja dessa forma, com menos retorno possível, você pode processar todos os 100 setores no robô com essa opção. Porque essa opção, ela está no robô, né? Então você pode calibrar a roteirização para todos os seus setores, tá? Com 2. Então tudo depende um pouco da geometria de cada cidade, de cada município, ou de cada área da cidade. Uma área central, onde eu posso ter mais mão direção, numa área mista, onde eu tenho pouca mão direção, e na área rural, que eu tenho poucas mão direção, quase nenhuma, tá? Vamos verificar agora nesse itinerário quantos retornos eu tenho, tá? E também não posso aumentar muito o km, tá? Que estava em torno de 7 km, 300 e pouco, 390, tá? Vamos verificar agora quantos eu tenho, tá? Olha, veja, aqui eu já tenho o improdutivo, que é a segunda, terceira passagem, e aqui tem alguns retornos ainda, tá? Vamos verificar quantos retornos eu tenho. Ó, 17, tá? Ainda são muitos retornos. Por quê? Se eu tenho 94 trechos, 17 são retornos, tá? Ó, veja. Mas caiu bastante, ó. Tenho apenas 17. Vamos tentar tirar mais, tá? Ó, aumentou apenas 100 metros o meu km, tá? Então não aumentou muito o km. Muito bem. Então agora vamos excluir. E vamos tentar com 3. Vamos rodar novamente. Agora com 3. Tiro o retorno e coloco 3. Ou seja, a distância desse retorno, se for 3 vezes maior do que a volta no quarteirão, ele não retorna, tá? Ele não retorna. Depois eu vou rodar uma vez com o robô, tá? Achando aqui qual é a opção melhor, eu vou rodar no robô, tá? Então você pode achar aqui o índice de retorno médio, tá? Para todos os seus 100 setores, e você rodar no robô da forma definitiva com esse índice. Assim você sabe que você está tentando diminuir os retornos, tá? Depois eu vou rodar mais uma vez sem nenhum retorno. Vamos verificar se aumenta muito o meu km. Eu tinha 21 retornos, caí para 17. Vamos verificar agora quantos retornos eu tenho, tá? Olha lá, ele caiu. O objetivo é diminuir os retornos. O improdutivo pode ser a segunda e terceira passagem, tá? Porque a política da empresa é diminuir retornos ou deslocamento em ré, tá? Vamos verificar aqui quantos eu tenho. Ó, posso contar assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó. Eu não tirei esse trecho aqui. Ó. Eu poderia ter tirado para diminuir esse retorno, tá? Eu vou tirar depois esse trecho aqui. Então vamos verificar aqui quantos eu tenho. Olha lá, apenas 9 retornos, tá? Se você tirar por aqui também nesse relatório, do itinerário, o relatório também, eu tenho a mesma coisa aqui no final, tá? Ó, retorno, eu tenho a mesma coisa no final. 9, tá?
E se você também ainda, você vem aqui, ó, apenas é uma forma de tirar a quantidade de retornos, tá? Se você classificar por aqui no relatório, vai aparecer todos os retornos, ó. Ó, todos os retornos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho também o descritivo desse retorno aqui no relatório, tá? Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vou deixar então com 3, tá? Olha lá, deu apenas 3,5, tá? O quilômetro deu 3,5. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no gel de coleta, tá? Eu vou tirar esse trecho aqui, eu vou deixar ele como puxada o retorno, né? No caso, como é pequeno, ele vai virar uma puxada, vai diminuir o retorno. Então entro aqui, ó, eu vou excluir, não vou excluir tudo, eu vou excluir apenas este, ó. Ó, ele vai virar 37 aqui, ó. Olha lá, tá? Então aqui ele vai virar uma puxada. Esse trecho faz parte do setor, não posso deixar aqui, tá? Não posso deixar de passar por aqui. Então tem que pelo menos uma puxada. Muito bem. Agora eu vou executar, eu não quero nenhum retorno, tá? Então eu venho aqui, como eu mexi na sequência, eu tenho que rodar de novo essa cerca. Como já existe esse cosmético, eu posso aproveitar e rodar aqui, tá? Tanto faz, tá? Muito bem. Então agora não incluiu mais esse trecho, vai fazer automaticamente uma puxada. Agora o que eu quero fazer? Eu quero rodar sem nenhum retorno. Então o que eu faço aqui? Eu tiro aqui e ponho 99. Ponho um exagero aqui. Por que eu pus 99? Porque a distância desse retorno 99 vezes, se for maior, ele não retorna. Com certeza não vai permitir nenhum retorno aqui, a não ser que seja um final aqui do setor, né, que você fez uma cerca muito justa, aí ele é obrigado a voltar, tá? Não tem como ele fazer toda essa volta aqui, tá? É esse caso, por exemplo, caso ele tivesse que voltar, que não deseja voltar, ele teria que dar toda essa volta para chegar aqui, tá? Muito bem, vamos rodar dessa forma. Então agora eu não devo ter nenhum retorno, a não ser que seja um caso de limite de setor, tá? Então eu tinha 21 setores, depois caiu para 17, depois caiu para 9 retornos, né? Eu tinha 21 retornos, caiu para 17 retornos, caiu para 9, depois eu retirei esse daqui que eu vi depois, tá? Então no final caiu para 8 retornos. Então de 21 eu consegui reduzir para 8 retornos, tá? Agora a política da empresa, ela deseja nenhum retorno, não importa se o KM aumenta muito. Lembrando que o KM ficou em torno de 7.500 metros, tá? Não aumentou muito o KM. Então vamos verificar, porque se aumentar demais o KM, então você tem que deixar alguns retornos, tá? Vamos verificar agora o que ele fez. Olha lá, ele não tem nenhum amarelo, ó. Nenhum amarelo, tá? Vamos fechar aqui. Vamos salvar esse mapa e vamos verificar aqui o que ele fez, tá? Aqui ele nem passou por aqui. Por que que ele não passou? Porque o sistema faz o seguinte: quando o tamanho é pequeno demais, ele assume que nessa passagem ele já pega o lixo aqui, tá? Então ele assumiu isso, tá? Nem puxado ele fez, tá? Então o que que eu fiz aqui? Agora vamos ver como está meu KM. Olha lá, o KM passou para 8 pontos. Estou vendo aqui, 8,75, tá? Aumentou com quilômetros, ó. Ó, zero de retorno e 2 puxadas, ó. 8,7. Então ele aumentou 1 quilômetro, tá? Então, caso a empresa ela deseja
um itinerário, né? Um itinerário que não tenha nenhum retorno, ela sabe agora que ela tem em torno de 1 km de improdutivo, tá? Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora isso, tá? Jogar fora o itinerário. Estou apagando as paralelas que ele criou, né? Posso jogar fora esse contorno. E vou imaginar que você tem 100 setores e você deixou dessa forma. Agora você quer processar de uma forma definitiva pelo robô. Você entra no robô, você clica aqui, tem algumas observações, tá? Normalmente eu deixo a cerca maior que 100 metros, tá? Normalmente eu deixo 300, 400 metros. É uma coleta domiciliar, a sequência está previamente assinalada, a cerca expandida automática que eu deixei na preferência em metros, e aqui eu gostaria de deixar, aqui está uma informação para você, tá? Que quando está ativado o retorno é automático, tá? E quando está desativado, ele está dizendo que você pode trabalhar com esse índice de retorno, tá? E retorno automático somente haverá se a distância normal entre trechos, menor caminho, for maior do que um x, tá? Então eu vou colocar aqui 3, tá? 3. Eu vou deixar apenas com 8 retornos, tá? Então eu tiro aqui, ó. Eu tenho que tirar aqui 3, tá? Porque se eu deixar retorno, ele vai fazer todos os retornos, 21, mas eu não quero. Eu quero deixar apenas 3, tá? Então eu venho aqui e confirmo. Agora eu vou escolher aquele arquivo, tá? Ou aquele setor, que é apenas um demo, tá? Que é o 2 aqui. É apenas esse, tá? E vou processar. Lembrando que aqui eu tenho relatórios gerenciais. Olha lá, tenho relatórios gerenciais, tá? Todos esses aqui foram de processamentos anteriores, tá? Olha lá. Então esse estou rodando agora. Ele está dizendo aqui, ó, relatório geral do processamento, itinerário automático da coleta domiciliar, algoritmo, sequência previamente gerado, provavelmente foi feito no routing, retorno otimizado ativado, índice de retorno 3, tá? Cerca expandida 100 metros, tá? Então aqui vamos processar 100 setores, 200 setores, não importa, tá? Olha lá, está fazendo. Depois de terminar, nós vamos verificar como ele fez, tá? Então você pode fazer um pré-processamento, depois com o robô você manda rodar definitivamente com o seu índice de retorno. Caso você deseje, se você quiser deixar todos os retornos, só deixar um mesmo, tá ativado, tá? No caso de containerizada e ponto a ponto de saúde, de repente você pode deixar isso, tá? Pode deixar com o retorno. Vamos verificar aqui, tá? Eu deixei índice 3, tá? Olha, estão aqui, ó. Vamos ver quantos retornos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retornos. Vamos ver se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, tá? Porque realmente ele não fez esse daqui, ó, tá? Muito bem. Então eu tenho 8 retornos, tá? Vamos verificar aqui. Relatório, ó, não há falhas de construção. Ele terminou, tá? Começou a 7h28, terminou 7h29. Então esse é o vídeo, né? O vídeo é para essa demonstração de retornos extremos ou não, tá?